Bom dia, queridos irmãos, irmãs, amigos. Eu estava tentando fazer a gravação com a porta aberta, mas não tem jeito. Eu moro em frente a uma avenida e praticamente é 24 horas, carro subindo, moto. E parece que quando chegam exatamente aqui na frente, eles aceleram e querem fazer aquele barulho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Lembrando que hoje é quarta-feira, lembrando que às 19h30 teremos o nosso culto da restituição. O mês de março foi o apóstolo, teve uma revelação de Deus, uma direção de Deus, de consagrar esse mês como sendo o mês da restituição. Então venha participar conosco, quero estar orando pela tua vida, traz teu espírito de oração, traz tuas causas, aquilo que é impossível diante das humanas, vão estar orando. Eu tenho certeza que Deus vai mover as águas, tu vai viver a restituição do Senhor, que esse ano é o ano de viver o propósito de Deus. Amém, querido? Nós, caminhando aqui no livro de Lucas, capítulo 13, nós vamos ver hoje sobre o grão de mostarda. Está no capítulo 13, versículos 8 a 21. O grão de mostarda, a mostarda, querido, é um condimento muito usado pelos judeus, pelos ali os árabes, né? E hoje no Brasil também já se tem muito o costume de usar mostarda, mas lá eles usam, aqui geralmente a gente vai no mercado e compra aquele vidrinho, né? Lá já é um pouco diferente, lá eles usam realmente o condimento ali, né? Da folha, da semente da mostarda. E a mostarda, depois vamos ler o texto, a gente vai completando mais. A mostarda é uma das menores sementes, uma das hortaliças que mais cresce, porém, a semente é menor que a semente de alface, semente de almeirão, semente de repolho. Ela é menor, tá certo? Ela é bem menor. E vamos ver o texto aqui. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus. O que é semelhante o reino de Deus? Vamos prestar atenção na dimensão da palavra, nos detalhes da palavra. O que é semelhante ao reino de Deus? E o que eu vou comparar? Jesus está falando, o que eu vou comparar? Tá? Estou parafraseando para ficar melhor entendimento. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta. E cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo se levedasse. 2 exemplos tremendo que Jesus dá aqui, querido. O reino de Deus. Sobre o reino de Deus. Como ele fala, como é que eu vou comparar o reino de Deus? Diante dos reinos do mundo, é o menor. Mas é exatamente como a semente mostarda. É menor, não é que ela dá uma árvore grande. Não é isso. É uma das hortaliças maiores. Tá certo? Ela dá um arbusto que ali os passarinhos vêm e faz ninho. Inclusive a mostarda, ela é assim, ela se propaga sozinha, a semente vai caindo, ela vai crescendo. Então ela cresce, ela enche o terreno com muita facilidade. É exatamente isso que Jesus está falando, que é o reino de Deus, queridos. Ele não é aparente, que com toda a polpa que nem a gente vê aí o mundo, que se aparece com polpa, com isso. Não, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus vai crescendo de uma forma que as pessoas encontram abrigo, encontram segurança. Posso sair ali naquela planta, fazer o ninho e encontrar segurança, proteção. E o reino de Deus é a proteção dos irmãos, do cristão, querido. É isso que eu estou falando. O reino de Deus, ele
Ele cresce, ele nos dá proteção, a sua sombra, refrigério, as suas folhas nos cobre, nos protege. Protege da tempestade, protege da chuva, protege do tempo ruim, protege do calor do sol, enfim. É a proteção que nos dá o reino de Deus. É isso que Jesus está nos explicando, nos orientando de como tem que ser, deve ser o nosso comportamento como cristão na face da terra. Como eu tenho falado, já falei muitas vezes, amados irmãos, não é às vezes a pessoa sair pregando. Hoje, para pregar é muito fácil. Pregar é um dom. E só fazer um cursinho de hermenêutica aí, querido, a pessoa sai pregando, falando um monte de borracha que tem muito que a gente ouve falar aí. Agora aí, queridos, nós temos que ser o exemplo desse reino. Nós temos que oferecer para as pessoas segurança, abrigo, direção. Esse é o compromisso, esse é o propósito do cristão na terra. Esse é o propósito que Deus nos constituiu, que Jesus nos constituiu sua igreja. Esse é o propósito. De nós sermos exatamente isso. Um agente que não vai estar na polpa, não, mas o nosso crescimento vai de tal forma, passando de um para outro, que ela vai expandindo, vai crescendo, vai enchendo a terra. Vai enchendo a terra, tá certo? Assim como a mostarda. A mostarda, se tu plantar aqui no terreno, quando tu vê, ela tomou todo o terreno, encheu tudo. Como Jesus, a menor semente. Tá dando para entender, querido? Como que nós temos que ser, representar esse reino. Nós, cristãos, somos o reino de Deus. Nós, cristãos, somos o reino de Deus. As pessoas têm que ver em nós segurança, refrigério, direção. Se eu não puder mostrar para as pessoas isso, eu estou perdendo meu tempo. Vou estar sendo uma árvore frutífera. Aí dá o exemplo do fermento. O fermento, eu entendo que desde criança eu aprendi com a minha mãe, via minha nona fazer pães, e o fermento, não é? O fermento industrial, fermento químico, faz 150 anos que foi desenvolvido pela indústria para processar a rapidez dos pães, para fazer a fermentação mais rápida, enfim. O fermento aqui, é aquele fermento natural, tá certo? Numa proporção, vamos dizer aqui, né? Para 1 quilo de farinha, vou dar até ensinar vocês aqui a trabalhar com fermento natural. Para 1 quilo de farinha, por exemplo, tu vai usar aí 100, 150 gramas de fermento numa massa doce. Numa massa salgada, tu usa mais, uma média de 300 gramas, tá certo? E esse fermento não causa dano, não causa problema no intestino, ao contrário. Ele auxilia a flora intestinal. Só que tu coloca aí num quilo de farinha, ele vai crescer, tá certo? Vai multiplicar. Eu tenho sofrido muito com esse calor aqui, que eu tenho que colocar a massa na geladeira, ela vai crescer dentro da geladeira. A massa cresce dentro da geladeira. Tão quente que está o nosso tempo aqui. Então, esse que Jesus está falando, que nós temos que ter esse fermento do reino de Deus. Nós ir transferindo esse reino de geração para geração, passando de um para o outro e levantando uma nova geração aí com essa visão de realmente chegar numa pessoa, não forçá-la, não tentar enfiar Jesus goela abaixo. Não é isso. Mas ela vendo o exemplo nosso, o caminhar nosso, o nosso comportamento, ela vai começar a pensar, peraí, o que essa pessoa tem diferente que eu não tenho? Ela tem coisa diferente do mundo, ela não é igual que eles estão no mundo. Ela tem algo diferente, isso que eu quero. Esse é o fermento.
Tu não vê ele, mas ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Esse tem que ser o nosso comportamento como cristãos, representantes do reino, como o reino de Deus. Tanto o grão de mostarda quanto o fermento são coisas naturais que Jesus usou, as coisas que as pessoas usavam, estava acostumada. A mulher estava acostumada a trabalhar com fermento, o homem estava acostumado com o plantio. Jesus está exatamente mostrando coisa tão natural, tão natural. E a gente complica tanto. Então nós temos que exatamente ser isso, querido, ser como um grão de mostarda, pequenino, mas vai enchendo a terra. Como aquela pequena porção de fermento, pequenina, mas vai levedando o reino de Deus. Ele vai crescendo, vai expandindo, suas raízes vão se estendendo. E quando a gente menos percebe, ele encheu toda a terra. Esse é o trabalho nosso como cristãos, representante do reino de Deus. Nós temos um compromisso muito sério, querido. Quando a pessoa fala, tu fala para alguém que é cristão, toma cuidado, porque não é brincadeira, é algo muito sério. É algo muito sério. Eu estou dizendo, eu represento o reino de Deus. Eu sou o reino de Deus aqui na terra. Amém, querido? Espero que nesse Manaus esteja podendo contribuir com o teu crescimento espiritual. Que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja permanente na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Uma quarta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.